uma das profissões mais antigas da humanidade, milenar e que está em evidência ainda hoje. Você sabia que entre os primeiros advogados conhecidos pela história estão Moisés, no Êxodo, quando assumiu a liderança de seu povo, e Jesus, ao ver Maria Madalena, adúltera, prestes a ser apedrejada, e impediu invocando a lei mosaica? Histórica, a advocacia tem fascinado principalmente jovens, quebrando aos poucos o chamado carreirismo no setor público. Natan Pereira, 26 anos, bacharel especializado em Direito Municipal, pós-graduado em Licitação, Docência Superior e Direito Internacional do Comércio, é a cara da profissão na atualidade. Ele vem de uma família de servidores públicos, mas optou pela carreira no setor privado. Ele afirma que acredita no exercício da cidadania através da atuação profissional. Vim buscar pela facilidade que se tinha de se empreender, né? A advocacia ela é um ramo que, apesar de não ser mercantil, ele não é empresarial, ele é um ramo de empreendedorismo. E eu sempre tive essa vocação pela família que eu tenho e pela formação de mercado, de se ter um negócio próprio. Então, inicialmente foi por esse motivo de empreender algo novo. Aliado também à necessidade de exercer a cidadania, porque algo que eu sempre tive interesse de fazer e sempre paralela à política, né? Era exercer a advocacia como uma forma de se dar suporte à sociedade, dar suporte aos apelos sociais, porque eu tive uma formação também na época de colégio, de faculdade, voltado para esse tipo de atuação. Natan trabalha neste escritório com mais 8 advogados. Aliás, esta é apenas uma das novidades que acompanha o trabalho da nova geração de advogados, o trabalho associado, em grupo e em segmentos específicos. Aqui o ramo é empresarial. Outra característica dos escritórios atuais é o perfil empreendedor. Para isso, conhecimentos de gestão financeira, cursos de atualização e de mercado são indispensáveis. Além disso, o novo advogado precisa dominar as novas tecnologias, pois grande parte dos tribunais utilizam a internet para otimizar as ações. A advocacia ela é um ramo que permite que o advogado, que o profissional, ele sempre se atualize, ele seja um erudito, ele seja uma pessoa que tenha formação em todas as áreas necessárias para que se exerça o mistério dele. Mas a atuação do advogado, ela sempre, cada vez mais, tem sido requisitada pelas novas modalidades de direito que vão surgindo. E a profissão de advogado mudou ao longo do tempo. O profissional de há 10 anos atrás é diferente do de hoje, que precisa de mais qualificação. Eu gostaria, inclusive, Natan, que você explicasse, quer dizer que a formação acadêmica não é suficiente para que o profissional atue no mercado como deve, é isso? A formação acadêmica ela dá uma noção básica, uma noção propedêutica para que o advogado possa exercer sua função. Mas a formação acadêmica ela permite que o profissional, o bacharel, como assim é feito, é denominado, o bacharel ele pode emitir pareceres, ele pode prestar consultorias dentro das limitações acadêmicas que ele possui. O advogado possui um mistério profissional desenvolvido com base na legislação específica e que, para que exerça essa profissão e essa função devidamente, necessita de uma atualização específica, para a sua atuação junto aos seus clientes, para que as demandas sejam atendidas conforme a necessidade disso. A família levou um susto quando Sebastião Rodrigues contou que queria se tornar advogado. Também pudera. Sebastião abandonou uma carreira militar garantida. Ele já estava há 7 anos na Academia Militar em Fortaleza. Depois de 15 anos na advocacia, ele afirma que não poderia ter tomado uma das decisões mais acertadas da vida. O motivo, talvez, relembrando a época da escolha de optar entre uma carreira militar e a de seguir uma das carreiras jurídicas, que, na época da escolha do curso de bacharelado em Direito, não me vem em mente outra coisa senão a questão da liberdade, de eu poder efetivamente ter escolhas, de efetivamente eu poder traçar um caminho que eu deveria e que eu devo percorrer. Obviamente balizado pelos preceitos de formação ética, moral, de respeito às regras da sociedade, tudo isso que a gente vem, na realidade, que traz do seu seio, do seu berço familiar. Foi um teste de coração para minha mãe, por certo, porque as mães,
naturalmente querem o melhor para os seus filhos, querem uma segurança, querem um conforto para os seus filhos. E aí foi até uma indagação que ela me fez à época, quando eu disse que não iria seguir a carreira militar, e sim queria fazer o curso de Direito. A indagação, uma série de perguntas que ela me fez, e sempre focado na questão de que uma delas era: você tem algum parente na carreira jurídica? Você tem algum parente, você tem algum tio desembargador, algum primo promotor, algum familiar juiz? No sentido de dizer que, e nós não tínhamos, nós não temos ainda, não temos, mas no sentido de mostrar que eu teria a contrapartida daquela carreira militar que já estava consolidada, que eu teria ali o ingresso na Academia das Agulhas Negras à época, de dizer para mim: meu filho, você vai ter um caminho de pedras, muitas pedras, de muitos obstáculos. Você tem certeza de que é isso que você quer para a sua vida? E eu não tive a menor dúvida de dizer que queria. Ele afirma que a advocacia é uma profissão de fé e se orgulha ao dizer que o advogado de hoje, para permanecer no mercado, precisa estar antenado com as mudanças na legislação, as novas formas de comunicação e como lidar com os novos clientes, com demandas diferentes e, além disso, ser um eterno estudante. Comumente nós dizemos, né? Eu digo praticamente quando eu tenho a oportunidade de falar, e muitos acham que é um discurso de oratória, um discurso de uma frase bonita ou de efeito. Quando eu falo que sinto e tenho uma convicção, falo de coração aberto, sincero, de que a advocacia é uma profissão de fé. Fé porque a gente tem que acreditar em si mesmo. Fé porque a gente tem que saber, nós podemos enganar os outros, mas a nós mesmos, no silêncio de nossa alma, nós sabemos do que nós somos capazes de realizar e fazer. E a advocacia, ela encanta pela dificuldade. Eu não sei o dia de amanhã, como todos nós não sabemos. E a advocacia, ela permite que você crie. Então hoje você tem uma decisão, hoje você tem uma jurisprudência, amanhã você pode levar o mesmo caso às barras dos tribunais, com um novo entendimento, com uma nova concepção, com uma nova linguagem daquele momento da sociedade, e aí ser modificado. Então isso é gratificante para o advogado, porque ele permite, nesse momento, apesar de uma realidade posta, ele transformar sob aquela sua visão. Então a advocacia, uma das coisas que me encanta é você poder construir isso. Então hoje o escritório, para poder atender, particularmente eu, para poder falar de questões tributárias, eu devo de fato respirar 24 horas por dia para tentar acompanhar, porque estar sintonizado 100% não dá, é impossível com a gama de legislação e a dinâmica que nós somos postos a atuar. Então, mas eu tendo uma educação, uma formação de estar ali acompanhando uma determinada área, é óbvio que eu termino me qualificando e eu termino dando uma resposta à sociedade, ao mercado, ao segmento na questão tributária de uma maneira melhor. E o advogado, ele tem que entender isso. Ele não dá mais hoje para atuar de forma isolada. Ele não dá mais para abrir o escritório e querer botar esse escritório a serviço da sociedade como uma secretária, um office boy, e ele para tomar conta de tudo. Ele não vai dar conta, ele não tem condições de assistir ao cliente, de ser um psicólogo, porque o advogado também, acima de tudo, ele é um psicólogo. Ele é um psicólogo. Hoje as pessoas estão carentes de serem ouvidas, de colocar a sua situação, e cada pleito que vem para um advogado, de uma discussão, de um litígio, muitas das vezes o advogado tem que ouvir, dar tempo para ouvir. O advogado não pode agir com impulso, o advogado não pode agir motivado pelas razões do constituinte que lhe traz aquele problema, porque é um bom aconselhamento, a experiência do advogado, a colocação de dizer se aquilo lhe pertine de fato um direito ou não, aquela situação será conveniente, pertinente ou não, quais são os prejuízos que aquilo ali pode lhe trazer de maneira aventureira, arriscar uma ação judicial. Então, acima de tudo, o advogado ele deve ter essa formação, e isso, infelizmente ou felizmente, só a vida pode trazer a cada um. E o advogado, não diferente de outras profissões, é um estudante eterno.